Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui em mais uma live, almoçando com Jesus. Eu quero neste momento trazer para você uma palavra de Deus, a qual está escrito no livro de Números, capítulo de número 13 e versículo de número 33. Diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nós estamos em um momento em que estamos recebendo diariamente as notícias dessa pandemia, do que está afligindo a humanidade. Nós vemos que as pessoas estão amedrontadas, estão ansiosas, estão com medo. Mas uma coisa que está me chamando a atenção é que as pessoas estão olhando-se como se já estivesse com essa pandemia, se já tivesse com este vírus em seu corpo. Há dois tipos de doenças. Há uma doença do corpo físico e a doença da alma. Quando a pessoa começa a enxergar a si mesmo como uma pessoa debilitada, ela não somente vai se enxergar assim, mas também vai agir como se tivesse enfermo. Quando nós olhamos para os espias que foram espiar a terra prometida, 10 deles, ao voltarem, trouxeram a notícia dizendo que ali existia gigantes, filhos de Anak. E é interessante que eles dizem que eles, os 10 espias, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nós sabemos pela palavra de Deus que os gigantes não os viram, porquanto quando um espia era pego espiando a cidade, a terra, ele era executado. Mas, diante daquela visão que aqueles 10 espias tiveram, eles então começaram a se ver, a se olhar como gafanhotos, como pessoas que não teriam condições de conquistar aquilo que Deus tinha prometido para eles. Nós vemos que foram 12 homens que foram visitar aquela terra, foram espiar aquela terra, e 10 deles vieram com esse tipo de visão. A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios, no capítulo de número 27 e versículo 19, o seguinte: Como a água, a face corresponde à face, assim também o coração do homem ao homem. O que o rei Salomão está dizendo, naqueles dias não existia espelho como nós temos nos dias de hoje, numa facilidade. Mas Salomão está dizendo que como o homem se vê, assim será. Porque ele está fazendo aqui um contraste, uma comparação, perdão. Ele está dizendo, assim como o homem vê a sua face na água, assim é o coração do homem para com o homem. Também nós vemos Provérbios trazer para nós uma advertência. Ele diz lá no capítulo 4, versículo 23, de tudo quanto tu deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as questões da vida. Então, nós devemos entender e guardar o nosso coração, para que nós possamos estar com o coração voltado para as promessas de Deus, tendo a palavra de Deus no nosso coração. No livro de Salmos 119, verso 11, diz assim: Guardei a tua palavra no meu coração. Nós devemos guardar a palavra de Deus. Devemos enxergar as situações, as crises, o que nós estamos enfrentando através dos olhos da fé, através da palavra de Deus. Josué e Caleb, eles chegaram
E a visão deles foi totalmente diferente daqueles outros 10. Eles disseram aos seus irmãos israelitas: anime-se, Deus nos dará esta terra a qual nós temos prometido. Nós vemos que aqueles 10 primeiros espias, juntamente com a geração deles, não creram, não acreditaram. E como eles se viram como gafanhotos. E nós vemos lá no Evangelho de João que João o Batista vivia no deserto, à beira do Rio Jordão, e se alimentava de mel silvestres e de gafanhoto. Como eles se viram como gafanhoto, e gafanhoto vivia naquele tempo no deserto, assim eles passaram 40 anos no deserto, até morrerem, e não entraram na terra prometida. E diferente de Josué e Caleb. Mas uma coisa que me chama a atenção é que tanto os 10 espias, Israel, como Josué e Caleb, eles serviam o mesmo Deus. O Deus que tudo poderia fazer, que lhe garantia a promessa e a herança que ele tinha para eles, e que Deus iria dar vitória para eles, que Deus estaria com eles. Nós vemos o apóstolo Tiago, na sua carta universal, capítulo 1, versículo 23, que vai nos dizer o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não a cumpre, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Nós vemos que aqui o apóstolo Tiago, o pastor Tiago, também ele está fazendo uma comparação. Nós sabemos que quando nós vamos ao espelho para, muitas vezes, nos aprontar para sair, a gente vê a nossa imagem, mas a gente sempre está voltando porque não conseguimos guardar totalmente a imagem do nosso rosto. Nós vamos lá ver novamente se está tudo certo. Mas o apóstolo Tiago, o pastor Tiago, está dizendo que o homem que ouve a palavra de Deus e não cumpre é igual um homem que vai ao espelho, se vê, sai e não se lembra mais. Me traz à memória uma pequena história que eu ouvi de um elefante que estava no circo. O pai levou o seu filho até o circo e ali o filho viu que o elefante fazia tudo o que o adestrador mandava e o seu pé estava preso a uma corda em uma estaca. O filho perguntou ao pai: pai, esse elefante é tão grande, ele é tão forte, por que ele não se liberta dessa corda? Aí o pai explicou: meu filho, estes elefantes, quando eles são pequenos ainda, eles então são amarrados, os seus pés em uma corda, em uma estaca de madeira. Como eles são pequenos, eles tentam de todas as maneiras se libertar daquela corda. Mas por serem pequenos, serem novos, eles não têm a força para conseguir se libertar daquela corda. Então, quando eles crescem e eles olham para aquela estaca de madeira e aquela corda amarrada no seu pé, o que eles têm na memória deles é que aquela corda e aquela estaca é mais forte do que eles. É a maneira como eles estão se vendo. Por isso que ele não se liberta. Assim também somos nós. Nós devemos olhar segundo a palavra de Deus. Não devemos olhar segundo as notícias que nós estamos recebendo, segundo os analistas que estão dizendo o que vai acontecer, o que vai estar acontecendo na vida da população. Não, nós como igreja do Senhor Jesus devemos olhar segundo a palavra de Deus. Jesus Cristo, eu quero dizer a você que ele nunca prometeu que nós não teríamos dificuldade, que nós não teríamos tribulação, que nós não teríamos adversidade. Mas no capítulo do evangelista João,
no capítulo de número 16, versículo 33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele venceu, e por ter vencido, nós que estamos nele, somos mais do que vencedores. Que nós possamos olhar para que tudo que está acontecendo no mundo hoje, ao nosso redor, no nosso país, nós devemos olhar como uma crise que está acontecendo, mas que nós, o povo de Deus, como Josué e Caleb, ele olhou para a terra prometida e viram certamente lá a cidade fortificada, lá há filhos de Anak que são gigantes, lá é uma terra que devora os seus habitantes, mas o Senhor nos dará a vitória. O Senhor estará conosco. É esta visão que nós devemos ter dentro de nós. É isso que nós devemos ter e guardar dentro do nosso coração. Confiar no Senhor e viver verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus nos revela, nos diz e nos condiz. Que nesta início de tarde, você que está com sua família almoçando ou se preparando para almoçar, possa refletir nesta palavra e colocá-la em prática na sua vida. Eu quero juntamente fazer uma oração com você neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está nos céus, mais uma vez, Senhor, eu adentro a tua presença, juntamente com os meus amados irmãos que está conosco neste momento, pedindo a Deus a tua bênção sobre a vida deles. Senhor, fortalecendo a sua fé. E que a sua visão, Senhor, espiritual, seja ou esteja em conformidade com a tua palavra. E que nós possamos ser praticantes dela. Senhor, meu Deus, ajuda-nos para que venhamos vencer as adversidades, que venhamos vencer as crises, ou esta crise dessa pandemia mundial, a qual a humanidade está enfrentando, o nosso país está enfrentando. Meu Deus, ajuda-nos, fortalece-nos, anima-nos, Pai querido, e nos dá a vitória. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa aquele que talvez esteja enfermo, que sobre ele venha cair, Senhor, a tua unção e que tu venha curá-lo, que tu venha dar saúde a ele, não somente ao corpo físico, mas também à sua alma, e que a ansiedade e que o medo não possa controlá-lo, mas que ele possa ser movido pela fé na tua palavra. Abençoa cada família, é que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e eu quero convidar você a estar daqui a pouco, à noitezinha, às 18 horas, para que nós possamos ter mais uma live estudando as Sagradas Escrituras. Convido você, sua família, a estar conosco. Convide mais pessoas para estarem participando também. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Flórida Paulista. Convide outras pessoas para se inscreverem. Ali temos lives, onde temos ali a palavra de Deus, e talvez elas possam ser tocadas, possam ser curadas, restauradas, mediante ao poder da palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação, comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.